Vamos dar uma paradinha agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para tratar de um assunto sério, a puberdade precoce. Dica de saúde, apoio Unimed. Visite seu médico regularmente. Verifique sua pressão, a sua glicose e o seu colesterol. Se estiverem alterados, faça exercícios e coma comidas saudáveis. Nós vamos agora falar sobre puberdade precoce. E quem vai conversar com a gente é a doutora Valesca Mansur. Ela vai dar dicas para você, pai e mãe, perceber se seu filho está indo no caminho, se está indicando alguns sinais que são simples. É só a gente prestar atenção agora no bate-papo. Nós vamos falar agora sobre puberdade precoce. E quem está aqui com a gente é a doutora Valesca, pela primeira vez estreando aqui no FM Sem Foco. Bom dia, doutora Valesca. Bom dia, muito obrigada pelo convite e é com muita satisfação que eu venho aqui falar, responder as perguntas, enfim, as dicas que vocês querem saber. Doutora, o que é a puberdade precoce? Acho que a primeira pergunta, sim, para ficar bem claro para as pessoas que estão em casa. É o aparecimento de pelos pubianos, né? Ou nas axilas, ou mamas nas meninas, com menos de 8 anos, e no caso dos meninos, de pelos, o aumento do testículo, né? Com menos de 9 anos. Quais são os tipos da puberdade precoce? De uma maneira assim, simplificada, nós dividimos em puberdade precoce verdadeira ou pseudopuberdade precoce. A verdadeira é quando depende de uma ativação dos centros superiores, do sistema nervoso central, de uma glândula especificamente chamada de hipófise. Na pseudopuberdade precoce, a hipófise não está ativada, mas é produção de hormônios femininos ou masculinos, de acordo com cada sexo, se for na menina ou no menino, pelos testículos, pelas suprarrenais, que não envolvem a ativação da hipófise. Antigamente a menina virava mocinha, como a gente costuma dizer, lá para os 14, 15 anos. Hoje a gente já vê casos de meninas com 8, 9, 10 anos. O que causa isso? Olha, em afro-americanos, né, foi visto que o aparecimento de pelos está ocorrendo mais cedo, antes dos 8 nas meninas e dos 9 nos meninos. Mas isso não necessariamente vai evoluir para a menstruação mais cedo, para uma puberdade precoce verdadeira. Então, na maioria das vezes, o que nós fazemos, quando aparece antes do tempo, o pelo, geralmente é benigno, não tem assim uma grande evolução. O mais importante nas meninas é quando aumentam as mamas e nos meninos o testículo. E nós fazemos um diagnóstico de puberdade precoce de acordo com o crescimento e a idade óssea. O porquê disso é provável que a melhoria da alimentação, do ganho de peso, das condições de saúde e higiene em geral, tenham propiciado também um aumento de peso e isso mexe com a puberdade. Tem um alimento que as crianças devem evitar para não ocasionar, para não ter esse problema? Bom, não necessariamente. O que se questiona muito hoje são os agrotóxicos, são substâncias que estão nos alimentos que não só podem interferir. Até carnes com hormônios também. Que a gente Exato. Carnes com hormônios que nós chamamos de disruptores endócrinos. Esses disruptores estão alterando uma série de coisas no ser humano, inclusive predispondo a cânceres, né? E provavelmente também estejam interferindo na puberdade. Nós vamos dar uma paradinha para um intervalo, mas no próximo bloco tem mais bate-papo com a doutora Valesca Mansur. Dica de saúde, apoio Unimed. A dica de saúde de hoje é: para uma alimentação saudável, aumente o consumo de frutas, verduras e legumes, alimentos integrais, aumente o consumo de água, evite alimentos gordurosos e açucarados.
questão de programas de TV, da sexualidade está muito aflorada, tanto na televisão, na mídia de forma geral. Isso também é um problema? Não. Ainda a maioria dos estudos não constatou uma relação entre erotização precoce e puberdade precoce. Não tem nada a ver com isso? Não. Agora, uma coisa importante é que quando é no menino, puberdade precoce central, quer dizer, que cursa com aumento do testículo no menino, não só de pelos, mas principalmente do testículo, nós temos que procurar tumores do sistema nervoso central. Nas meninas, os tumores são incomuns, geralmente não se sabe a causa, mas em meninos deve ser sempre pesquisada a presença de um tumor. Qual o tratamento para puberdade precoce? Depende da causa. Na maioria das vezes, nas meninas ela é central, quer dizer, é verdadeira e não se sabe exatamente o que causou essa ativação da hipófise. E aí nós temos que inibir, tem medicações muito boas, chamados os análogos do GNRH, que é uma vez por mês, normalmente, e tem assim uma resposta boa. Às vezes deve ser associada com o hormônio do crescimento para preservar o crescimento da criança, porque essas medicações, elas inibem a menstruação, inibem a aceleração da idade óssea, mas também elas podem deixar as crianças pequenas. Por quê? Um problema da puberdade precoce não é só a menstruação cedo, a alteração de comportamento em meninos, com uma exacerbação do apetite sexual, mas deixar essas crianças baixas. Porque há um fechamento precoce dos ossos, então a criança fica baixa. Agora, o tratamento visa não só evitar a menstruação, evitar a produção de testosterona no menino, mas também preservar um crescimento, para que ele chegue na altura familiar, né, entre o pai e a mãe, a média do pai e a mãe. Para isso o médico receita medicamentos? Sim, quer dizer, antigamente se receitava muito a Depo-Provera, né, a medroxiprogesterona, para as meninas e algumas vezes para os meninos. Porém, essas medicações mais antigas, elas evitavam a menstruação, engordavam muito a criança, podiam causar aumento da pressão arterial, também alterar a glicose, e deixava as crianças baixas, não impediam o fechamento precoce dos ossos. Então, os análogos do GNRH, eles são assim, mais promissores e, juntamente, quando necessário, o hormônio do crescimento hoje, nas meninas, é a primeira opção de escolha. Nos meninos, primeiro tem que ver a causa. Se for, por exemplo, lesões congênitas, porque os mais comuns são os digerminomas, que são os tumores perto ali da hipófise, daquela área. Mas muitas vezes as crianças já nascem com isso e nem sempre são cirúrgicos. Então, primeiro é investigar a causa, se é cirúrgico ou não é. Se não for cirúrgico, dar também esse análogo, acompanhar, se houver crescimento, aí deve ser operado. Se não houver crescimento, o tratamento deve ser prolongado até o momento em que se faria a puberdade normal. Por exemplo, se um menino começa com 5 anos, ele deve permanecer em tratamento pelo menos até 9 anos, 9 anos e meio, que é quando ele teria a puberdade normal. Agora, tem também para meninos, está surgindo uma nova forma de tratar, que são os inibidores de aromatase, mas são de eficácia semelhante aos análogos. Esse problema atinge muitas meninas e meninos? Tem uma estatística que comprove isso? Olha, não é tão comum assim. O mais comum são o que nós chamamos aqueles casos de pelinhos antes do início, mas que não evoluem para a puberdade precoce, que nós chamamos de pubarca precoce. Agora, a puberdade precoce é mais incomum, mas pode ocorrer também. E como que a mãe, o pai, a família que está em casa pode fazer esse diagnóstico prévio dos filhos? Porque geralmente os meninos, principalmente, eu acho, né, que tem vergonha de falar o que está acontecendo com o corpo, essas mudanças. É importante, mamãe, pensar, primeiro, nas meninas,
no aparecimento de pelinhos nas axilas ou nas partes, né, na genitália. E principalmente maminha. As maminhas são importantes. Nos meninos, desde cedo, você pode observar ou o aumento do pênis ou do testículo, né, e a saída de uma secreção branquinha do pênis que manche a cueca. Então, isso é muito importante de ser observado. E paralelo a isso, se a criança cresce muito rápido, porque, como todo mundo sabe, quando se entra na puberdade, mamãe, a criança dá o estirão. Então, se aquilo ocorrer de repente, também deve chamar a atenção. Também, não só quando não cresce, mas também quando cresce demais. Cresce muito rápido. E que chega a destoar das crianças da idade dela. Aí procura quem? Qual médico ela deve procurar? O endocrinologista de preferência. Endocrinologista. Geralmente, a primeira pessoa a quem recorrer é o pediatra. E se o pediatra não estiver acessível, é o endocrinologista. É o mais indicado. É o mais indicado. Nesse caso. Então, obrigada pela explicação. Muito obrigada. Com certeza a senhora tirou dúvidas de muitas pessoas que estão em casa agora. Muito obrigada pela participação e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Continue sintonizado aqui na UniTV, porque nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco tem mais informações para você.